Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de Física aqui do YouTube, e seja bem-vindo à nossa playlist Física para o Estudante Apressado. Se você não conhece o nosso trabalho, eu te convido para se inscrever no canal e conhecer a quantidade de aulas que eu tenho que vai te ajudar a ser aprovado naquele vestibular que procura. Na aula de hoje, nós então iremos falar sobre o movimento uniformemente variado, né? Que é aquele movimento que a gente deveria chamá-lo de movimento variado uniformemente, devido a algumas condições vistas, né, sobre o que é o movimento. Se a gente fizer aí um resgate da nossa última aula, que é o movimento uniforme, naquele movimento tínhamos como uma característica importante a velocidade ser constante. Esse nosso movimento ele tem que variar esta velocidade, e ao variá-la ele tem que fazer isso de forma, de maneira uniforme. Então, o legal seria chamá-lo de movimento variado uniformemente, para dar essa noção, mas classicamente ficou assim chamado e é assim que a gente trabalha no nosso ensino. Então, esse nosso movimento uniformemente variado, ele vai ser trabalhado igual ao uniforme em trajetórias retilíneas. Portanto, nós trabalharemos características do MRUV. Assim ele é chamado aí na sua escola, onde você já estudou. Então, o que é o nosso MRUV? Movimento retilíneo uniformemente variado, aquele que tem por características: primeira, o móvel que estiver sendo analisado, ele vai variar a sua velocidade constantemente em intervalos de tempos iguais. Então a velocidade ela tem que sofrer uma mudança de forma constante. Você fala assim, Hilton, não consegui entender como é que ele varia algo de maneira constante. Então eu fiz uma tabela para ilustrar isso para vocês. Como a gente já discutiu no nosso último movimento, sempre que a gente for avaliar um movimento, torna-se necessário e importante zerar o tempo, para que a nossa análise seja daquele movimento num tempo característico e desprezando o que acontece antes. O móvel ele pode vir fazendo o que ele bem entender, mas a partir do momento que eu verifico que a velocidade está variando constantemente, é importante que o tempo seja zerado. Aí eu desprezo o que aconteceu até aquele instante e passo a avaliar a duração deste movimento. Então essa é a função do tempo zero. E ali, quando eu tenho tempo zero, eu passo a ter uma velocidade inicial no movimento. Vamos supor aqui neste momento que a velocidade seja de 5 metros por segundo. Verifico que após 2 segundos de movimento, a velocidade agora é de 15 metros por segundo. Então, note que a nossa velocidade, a caneta está aqui, ela está variando. Ó. De 5, ela foi para 15, variou 10. O intervalo de tempo de 0 foi para 2, variando 2. Então, para que este movimento mantenha essa característica, é necessário que a velocidade mude, mas no mesmo fator. Isso é variar constante. Ou seja, a nossa próxima velocidade agora aqui é 25 e o tempo é 4. Note que de 15 para 25, o intervalo foi o mesmo, A variação que ocorreu foi constante. Ela pulou de 10 e 10. E o intervalo de tempo também foi igual. Tanto que qual vai ser o nosso próximo valor de velocidade? Isso aí, 35. Num tempo de, muito bem, 6. Com isso, note aqui de novo, a nossa variação foi constante de valor 10, A variação da velocidade ela é 10, constante, a velocidade mudou.
e aqui 2. E aí vocês aprenderam em uma das nossas últimas aulas também que há uma grandeza física que ela é capaz de medir a rapidez com que a velocidade varia. E ela é chamada de aceleração média, que mede a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Então, olhe bem, a velocidade variou, ela está aumentando, mas de maneira constante, e isso caracteriza um movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, como o ΔV e o ΔT estão sendo o mesmo, segunda característica, vou ficar um pouquinho de costa aqui para vocês, ela diz que a aceleração é constante. E ela tem que ser diferente de zero. Agora, eu te pergunto, por que que ela tem que ser diferente de zero? O que acontece se ela for nula? Se você pensou que o móvel para, está errado. Um móvel só para se a velocidade for nula. Quando a aceleração torna-se zero, nós temos uma velocidade constante. E isso é o que caracteriza o movimento retilíneo uniforme. Então a gente tem que ficar muito atento a essa condição. Então, quando a minha aceleração for constante, é porque a minha velocidade está variando e esta variação é constante. E isso aqui nós entenderemos, vamos pegar aqui uma caneta, como sendo um movimento retilíneo uniformemente variado. E esta aceleração, como eu disse, diferente de zero. A partir do momento que ela é zero, a velocidade tem variação nula, né? Porque o valor dela é constante, ela não varia, ela é sempre a mesma. E isso caracteriza um movimento retilíneo e uniforme. Agora, quais são as equações que descrevem isso? Bem, vou fazer uma figura aqui rapidinha para a gente discutir, né, as equações que vamos trabalhar muito dentro deste movimento. Aqui estão as nossas funções e equações que trabalharemos bastante. Ó. Tem uma boa quantidade aqui para a gente discutir e montar. Né? Como a nossa aula é para você aprender rápido e resgatar o seu conteúdo, se você não aprendeu, pelo menos saber utilizar as expressões, aqui é o momento. Então, o que a gente precisa entender primeiro? Que o nosso veículo ele vai estar em movimento em uma trajetória retilínea, a qual a gente orienta positivamente, porque isso permite a gente dar um trato escalar a algumas grandezas vetoriais. Isso eu já expliquei em umas videoaulas aí. Fiquem tranquilos que eu deixo sempre cards, links ao longo do vídeo para você, né, se orientar. Bem, mas de maneira geral, como foi estabelecido, o móvel ele precisa ter o seu tempo inicial zerado para caracterizar o início desse tipo de movimento, e a partir de agora a gente é capaz de medir a posição que ele começa e a velocidade com que ele vai estar trafegando. Então o tempo inicial nulo serve para essas duas condições. O que nós iremos fazer? Com o passar do tempo, onde este objeto se encontra e qual a sua velocidade. Então, esse movimento, pelo fato de existir aceleração e a velocidade alterar, ele vai ficando cada vez mais distante para cada segundo caminhado, porque a velocidade está aumentando. Então a gente precisa de duas funções para traduzir isso. A primeira é a função horária da posição, a qual vocês devem lembrar bem, vista por este aspecto aqui, ó.
SS0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Tenho certeza que seu professor já chamou ela de sorvetão, já que no movimento uniforme tínhamos o sorvete. Bem, S e S0 são as posições que ele ocupa na trajetória final inicial. Essa expressão depende da velocidade inicial do movimento, podendo ser zero ou não, mas a expressão precisa ser colocada. E aqui é um fator de meio vezes a aceleração tempo ao quadrado. Existem formas, de se determinar, seja usando matemática de ensino superior ou usando matemática do ensino médio por meio gráfico. Não fiz a dedução no momento, porque eu precisaria de gráficos e eu vou gravar uma aula só de gráfico para te ajudar. Então, essa aqui é a expressão que a gente usa sempre que precisar da posição do móvel depois de um certo tempo. Por isso que é função horária da posição. Agora, se a gente precisa saber qual é a velocidade que ele tem com o tempo, uma nova expressão. Então essa daqui ela não permite calcular a velocidade final. Agora eu preciso de uma função para isso e essa função é igual a V igual a V0 mais A vezes T. Essa daqui, dependendo do professor da região do país, ela apresenta várias falas. Aqui alguns falam vovô ainda trabalha, outros vovô à toa, vovô ativo, vovô ateu e até outros tipos, Mas o importante é saber que esta é a função horária da velocidade. Eu consigo determinar a velocidade final após um certo tempo. E se você quer parar aqui e falar, pronto, já entendi, vou resolver todos os exercícios, perfeito. Com essas duas você faz tudo. Você pode ter trabalhos matemáticos talvez um pouco mais longo, mas você já é capaz. Agora, se você quer simplificar algumas continhas, alguns cálculos, a gente pode usar a equação de Torricelli. Como vocês já sabem, ela é conhecida por ser independente do tempo. Então, ela independe do tempo. Por quê, professor? Simples. Nessa expressão, nós pegamos o tempo e isolamos ele. Então, fica T igual a V menos V0 dividido por A. E aí a gente substitui em cada um dos tempos dessa expressão e o trabalho matemático é bem gostoso. Mas você chega nessa expressão final. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Outra expressão que alguns professores dão nomes e variam muito. Tem um amigo que fala que é vovô e vovó mais 2 amigas na pirâmide do Saara. Enfim, cada um dá um nome para poder trabalhar, a famosa decoreba. Eu falo para vocês, não sou a favor de decorar nada. O importante é você saber, entender o conceito físico que você tem e a função matemática que o descreve. E o resto vai embora, tá? Mas, de toda forma, acho que isso vai te auxiliar e evitar muitos cálculos usando Torricelli sempre que não tiver tempo. Agora, uma última expressão para a gente fechar aqui é a chamada velocidade média do movimento retilíneo uniformemente variado, também prevista de forma gráfica, tá? Portanto, eu vou colocar aqui para vocês. Como a nossa velocidade ela é previsível, porque se eu perguntar para você em 8 segundos, você vai me dizer isso aí, 45 metros por segundo. Você consegue prever. Então é dito que a velocidade média nesse movimento, ela pode ser determinada como uma média mesmo entre duas velocidades, a do fim e a do início. Tá? Então é uma possibilidade, já que as velocidades são previsíveis, e fáceis de serem determinadas. Agora, como você sabe, velocidade média a gente sempre aprendeu como ΔS sobre ΔT. E aqui que vem uma equação bem interessante. ΔS sobre ΔT é igual a V
mais V0 sobre 2. Essa expressão aqui, ela facilita demais na hora da gente resolver exercícios, principalmente com gráfico. Por isso a gente vai retomar ela mais à frente. Agora, ela ajuda bastante no fato de você, ao ler o problema, identificar que não tem aceleração em um movimento que a aceleração existe. Então, ao invés de você ficar mexendo com 2, 3 equações, você pode partir para ela de forma direta. Bem, de maneira geral, essas são as nossas expressões. E no Instagram do nosso curso, @paralelo de física, eu vou colocar ele aqui para vocês. Vocês vão encontrar um post que eu fiz lá, em que eu coloco uma tabela com essas equações básicas, tanto do MRU quanto do MRUV, e deixando claro que equação que você usa, qual é a grandeza que está faltando. Dá uma olhadinha lá, vale a pena salvar para os seus estudos. E, falando em estudo, espero que você tenha aproveitado essa nossa aula. Vou encerrando por aqui e peço que, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação. Estou mandando videoaula de diversos assuntos da física todos os dias, 18 horas, do horário onde eu estou, mas é 19 do horário de Brasília. Bem, deixe seu like se você gostou do vídeo e um comentário, porque fortalece demais. Compartilhe o nosso vídeo também com aquele seu amigo que tem pressa em aprender física. E os aguardo na nossa próxima videoaula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.